Voltamos com mais um programa Dr. Chef, edição de hoje, um daqueles doces maravilhosos, uma daquelas sobremesas que você realmente já comeu, compra, sempre quando você vai numa rotisseria, no lugar que faz doces, você compra um pedaço, mas que é fácil de fazer em casa. Então, eu cansei de ver as pessoas me pedindo, faz essa torta doce. E nós fizemos algumas outras tortas doces, nós fizemos a torta negresco e agora hoje nós vamos fazer essa torta que chama torta holandesa. Todo mundo conhece aquela massa de bolacha triturada, aquelas bolachas com chocolate ao redor, um creme branco e um creme preto, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, eu quero que vocês agora anotem os ingredientes. Nós vamos fazer por etapas, então a primeira coisa que nós vamos fazer é a massa. A segunda parte vai ser o primeiro recheio branco e a terceira parte vai ser o recheio de cobertura, que é de chocolate preto. Tá? Então, anota os ingredientes e eu venho passo a passo. Se a gente dividir esse doce em 3 partes, fica fácil de fazer. Agora, se você olhar a receita, olhar os ingredientes e você ver uma quantidade de ingredientes que vai, é capaz de você achar que é difícil de fazer. E na verdade não é. Então, anote os ingredientes que nós voltamos com o preparo passo a passo dessa torta. Torta holandesa. Ingredientes da massa: 1 pacote de bolacha Maria triturada e 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, sem sal. Primeiro recheio: 200 gramas de chocolate branco, 10 gramas de gelatina em pó, sem sabor, 4 colheres de sopa de alga fria, 200 gramas de cream cheese, 2 colheres de açúcar, 1 lata de creme de leite gelado e sem soro, 1 colher de chá de essência de baunilha, 2 claras em neve, 1 pacote de bolacha redonda coberta de chocolate de um dos lados. Segundo recheio: 150 gramas de chocolate meio amargo, 50 gramas de leite condensado e 150 gramas de creme chantilly. Você anotou os ingredientes? Ótimo. Então, devagar, com calma, o que você precisa fazer? A bolacha Maria, né, é a bolacha indicada para fazer a base, né, dessa torta. Ela você compra no supermercado, uma bolacha redonda, ela tem um gosto parecido com um doce. Nós precisamos triturar. Você pode fazer triturar essa bolacha tanto no liquidificador, tá? Coloca um pouquinho, tritura até ela virar uma farinha, né, praticamente uma farinha, ou então você pode ter, se você tiver um mix ou tiver algum outro, né, utensílio que possa fazer a trituragem, você usa. Eu tenho aqui, nós vamos usar. Então eu coloco as bolachas, eu praticamente já triturei quase que todas. Então vamos colocar aqui as bolachas. A gente lacra. Tá? E aí liga. Para não estar lacrado. Vou colocar o resto. Bem triturada, vira uma farinha bem fina. Você reserva. Isso. Pronto. Adiantei todo o processo para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui toda a minha bolacha Maria, tá? O pacote inteiro triturado, né? Você pode ver, tá certo? Aqui ele está todo triturado. Então isso aqui nós vamos usar para fazer a nossa massa. Tudo vai depender do tamanho da forma que você for fazer. A forma tem que ser de fundo removível. Se você for fazer uma forma pequena, tá? Você faça uma receita. Se você for fazer numa forma maior, você faça 2 receitas, porque senão vai ficar muito baixo, vai ficar muito feio. O importante é que essa torta tenha uma altura aí de uns 3 dedos, pelo menos, né?
Como a minha forma ela é grande, então eu estou fazendo tudo a receita dobrada. Você anotou uma receita, então você vai olhar, nossa, mas ele está usando um tablete inteiro de manteiga, que tem 200 gramas. Na verdade é só 100. Mas como eu quero que faça uma altura boa, e eu tenho uma turma aqui em casa que vai comer isso aí tudo hoje, então eu vou fazer ela grande para poder valer a pena. Então tudo que você vê está dobrado, tá certo? Então vamos lá. Coloco a manteiga na temperatura ambiente, acrescento aqui a bolacha e nós vamos, com a mão limpa, nós vamos amassar isso e fazer uma farofa, certo? Isso, vamos aqui, ó, vai amassando, isso. Aqui com bastante cuidado, procure ver se você está pegando todos os ingredientes. Ela não vai ficar dando liga, ela vai virar uma farofa que você vai colocar no fundo da forma, aí você vai amassar, aí vai para a geladeira, essa manteiga vai gelar e vai unir os ingredientes, é isso que eu preciso, não vai forno, não vai nada. Então todos os ingredientes misturados, ainda não tenho mais manteiga, então agora eu vou mexer aqui para ver se eu conseguir unir todos esses ingredientes. Fica, de vez em quando você acha um pedacinho de bolacha inteiro, aí você tira, né? Aí pronto. Eu acho que agora a gente já uniu toda a manteiga, toda a bolacha. Qual vai ser o conduto? Ó, a hora que você colocar na forma e você apertar, ela vai praticamente formar, né, uma estrutura mais endurecida. Se você pegar com a mão e apertar, você faz nela uma estrutura mais endurecida. Então, pronto, vou lavar a mão e aí nós vamos já buscar a nossa forma e vamos forrar o fundo da nossa forma. Com isso, a nossa massa já está pronta. Alguma dificuldade? Nenhuma até agora. Essa é a nossa forma, ela é maior, então aqui eu vou colocar, ela é de fundo removível, né, para que as pessoas entendam, né, tá certo? Então tem que ser remover o fundo. Existem umas que tem um grampo lateral, tudo bem. Aqui dentro nós vamos despejar toda a nossa farofa. E com a colher a gente vai espalhar isso e com a mão agora a gente vai apertar, certo? Para que ela fique toda certinha, lisa. Aqui está, né? Nós temos aqui a nossa forma já preparada, a nossa massa aqui em cima. Então vai agora um recheio branco e depois vem um recheio preto como cobertura, como acabamento. Isso aqui vai para a geladeira, então agora eu vou colocar ela na geladeira. Enquanto isso nós vamos dar início depois ao preparo da primeira parte, tá? Então fica aí que eu vou levar a geladeira e já volto. Bom, enquanto a nossa massa vai para a geladeira, descansa, dá tempo dela gelar. E a gente vai fazer o primeira parte do nosso recheio. Iniciamos com o quê? Derretendo o nosso chocolate branco, tá? Aqui no caso eu estou fazendo a receita dobrada, então ele vai ser feito esse derretimento em banho-maria. Acabei de ligar a panela, você tem que aquecer a água. Muito importante no banho-maria é não ferver a água, tá? Ou então você pegar um recipiente maior do que a boca da panela, porque isso evita de respingar a água dentro desse chocolate que está sendo derretido. Se você fizer isso, perfeito, acho que não vai ter problema. Agora, se você for por muito justo, então você tem que estar sempre cuidando para que essa água não ferva, para não acontecer esse respingo. Então vamos aquecer aqui nossa água, já está aquecendo.
Bom, enquanto o nosso chocolate aqui está derretendo, nós poderíamos ir adiantando algumas etapas do nosso processo. A primeira coisa que a gente vai fazer é dissolver a gelatina em água fria. Então a gente coloca a água fria na gelatina. Dissolve a gelatina toda na água fria. Isso, primeiro. Hidratamos ela, ela já está hidratada. Então agora ela vai passar, esperar um pouquinho, tá? Que ela vai entrar no fim desse processo, tá certo? Então tá aqui, ó, olha o resultado final. Pronto, perfeito. Deixa ela reservada. Aí sem titubear, vamos mexendo aqui o nosso chocolate para que ele derreta por igual. Isso. Aí enquanto isso nós já deixamos a nossa gelatina hidratando. Isso, pronto, está derretendo. Bom, enquanto aqui a gente faz o derretimento do nosso chocolate branco, vamos ao intervalo comercial. Na volta a gente vai ter esse chocolate quase derretido e nós vamos continuar a mistura dos ingredientes, tá certo? Então fique aí, voltamos já fazendo a nossa torta holandesa. Voltamos do nosso intervalo e eu continuo aqui no meu chocolate, no processo de derretimento. Agora ele já está quase líquido, tá? Então eu preciso que ele chegue à consistência toda líquida, tá? Enquanto ele está terminando de chegar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o cream cheese e vamos misturar ele com açúcar, até que o nosso chocolate ele possa derreter completamente. Então eu pego aqui o cream cheese, derrubo o açúcar. E aí eu faço o processo de mistura dos dois. Isso. Misture bem os ingredientes, deixa esse cream cheese bem incorporado ao açúcar. Feita essa mistura, a gente já passa ele para um recipiente maior. Então aqui nós temos o cream cheese misturado com açúcar. O gosto disso é uma maravilha. Nunca deixe de você experimentar o que você está fazendo, para você ter uma ideia da construção dos sabores. Pronto, nosso cream cheese está aqui, o chocolate branco já está praticamente pronto. Nosso chocolate já chegou na temperatura que nós precisamos, tá? Eu vou acrescentar ele agora ao cream cheese e ao açúcar. E vamos misturar esses ingredientes. Aí a gente vem, mistura o cream cheese com o nosso chocolate branco derretido. Isso.
Pronto, bem incorporado. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar o creme de leite gelado, sem soro, nessa mistura. Coloco aqui o creme de leite, isso. E faço essa nova mistura desses novos sabores. Acrescento a essência de baunilha. Continuo mexendo. Isso, perfeito. Aí agora eu vou pegar a nossa gelatina que foi hidratada, eu vou colocar ela dentro de um recipiente. Aqui eu tenho uma panelinha pequena, eu vou colocar ela toda aqui dentro e vou levar ela em contato com aquela água quente que fez o banho-maria, que derreteu o nosso chocolate branco. Isso vai fazer com que essa gelatina se dissolva, ela fica na forma líquida e é o que a gente precisa para que ela possa entrar na nossa receita, certo? Lá, a gente coloca agora ela aqui nessa água quente. Vamos mexendo bem devagar para que ela se dissolva. Isso. Você preste atenção que ela vai ficando líquida. Exatamente isso que eu preciso. Misture bem. Pronto, perfeito. Ó, líquida, líquida, hein? Ó, preste atenção. Tá vendo aqui, ó? Tá? Totalmente líquida. Pronto, cheguei. Agora ela entra na minha receita nessa forma. Então coloco a nossa gelatina e vou acrescentando aqui, misturando os ingredientes. Agora, por último, entra na nossa receita as claras batidas em neve, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar a nossa batedeira, eu vou colocar aqui, nós vamos bater a nossa clara em neve, e aí nós vamos misturar isso delicadamente. Está pronto a nossa primeira camada de recheio. Aí essa camada vai ser colocada naquela base, daquela forma que nós fizemos com a massa, e vai para a geladeira. Enquanto isso, a gente tem o processo de fazer a segunda parte, seria o segundo recheio ou então a cobertura. Então eu vou buscar a minha batedeira e volto já 2 minutinhos. Cheguei, já montei, então vou colocar as claras. E vamos bater em neve.
Pronto, batida a nossa clara. Vamos acrescentá-la bem delicadamente a todo esse recheio. Então, a gente vem aqui com calma, só misturar, sem bater, para que isso aqui fique aerado. Esse é o objetivo de colocar essa clara em neve. Bom, essa é a consistência que nós temos que fazer para a nossa torta. Feita a primeira parte, o primeiro recheio, ele está mole, logicamente que ele precisa ser gelado para que ele possa endurecer, tem gelatina, tem clara em neve, ele vai ter creme de leite, a hora que ele ficar gelado ele vai ficar numa consistência bem cremosa, bem durinha. Então o que nós temos que fazer? Antes da gente despejar aquele creme, nós precisamos pegar a nossa massa e eu preciso colocar aquela bolacha que eu falei para vocês que é parte de chocolate não, para que ela fique virada para o lado de fora, a parte de chocolate, e aí sim a gente coloca o recheio. Então eu vou pegar agora a forma, nós vamos colocar nossas bolachas para depois a gente colocar o recheio. Então vou lá buscar na geladeira. Bom, preste atenção o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que praticamente enterrar a bolacha dentro da massa. Então eu vou pegar uma faquinha, faço praticamente um corte, certo? E a gente vai posicionar a bolacha aqui. Isso. Então, você com a mão, você vai empurrando e a bolacha, ela dá uma leve enterrada na massa. Então vai, isso. Colocamos aqui, isso. Aí, aqui. Todo ao redor. Repare que a nossa bolacha tem a parte de chocolate, então a parte de chocolate fica virada para fora. Isso. Ainda bem que sobrou uma para eu comer. Isso, perfeito. Então aqui nós temos toda a nossa forma forrada, tá? Perfeito, ó, vocês podem olhar, toda ela forrada. Aqui então eu coloco a nossa primeira parte de recheio. Então, eu despejo com calma. Isso. Tendo essa disposição, não vá até o final, porque vai ter uma segunda camada em cima de chocolate. Então eu já coloquei, agora de novo eu pego essa torta, levo para a geladeira para que essa parte vá gelando e automaticamente, enquanto isso, nós vamos a um intervalo comercial e a hora que a gente voltar desse intervalo comercial, nós vamos começar a parte de cobertura. Aqui por cima desse recheio de chocolate branco com cream cheese, vai um de chocolate meio amargo, derretido também, com leite condensado, e vai o chantilly misturado para ele ficar bem macio, bem fofo. Colocamos por cima, geladeira de novo, tá? A hora que isso tudo estiver totalmente gelado, aí tá na consistência certa para você comer. E observa que a bolacha, ela tem um tamanho pequeno, ó, perto do meu dedo, dá uns 2 dedos. Então é exatamente o tamanho do pedaço que você vai cortar. Então você corta o pedaço aqui do tamanho da bolacha, certo? Ó, tá? Aí depois você vai... Então, vou colocar na geladeira, enquanto isso nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo.
Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Você que não está nos acompanhando e começou a assistir agora o programa, o que nós decidimos fazer? Uma das sobremesas mais deliciosas que existe, que é a tal da torta holandesa. Fizemos primeiro uma bolacha triturada, bolacha Maria, misturada com manteiga, forramos a nossa forma. Geladeira, espera gelar, une todos os ingredientes, perfeito. Depois nós começamos a fazer o primeiro recheio, que é o recheio branco. A base dele é chocolate branco derretido, cream cheese, açúcar, creme de leite, gelatina, clara em neve e essência de baunilha. Tudo isso misturado com o seu tempo forma um creme bem macio, bem aerado por causa da clara em neve, e aí colocamos isso tudo por cima dessa massa. Só que antes de colocar esse chocolate branco derretido, nós colocamos aquela bolacha que metade dela é de chocolate e a outra metade é bolacha, forrando a parte lateral da forma, já que a parte de baixo já existe essa farinha de bolacha com manteiga, e nas laterais nós colocamos essa bolacha com a parte do chocolate virado para fora, porque quando a gente desenformar vai ficar um desenho bonito, vai ficar uma coisa legal. Aí dentro disso nós colocamos o nosso recheio branco, geladeira. Então agora nós voltamos para fazer o recheio escuro, que vai por cima disso como se fosse uma cobertura. Nada muito difícil. Nós temos chocolate meio amargo, nós temos leite condensado e nós vamos fazer um chantilly, né? Pegamos o chantilly, vamos bater ele bem gelado e vamos misturar isso tudo para ele ficar bem fofo, bem gostoso. Então eu pego o nosso chocolate, coloco aqui em banho-maria, tá? E começa todo o processo de derretimento. Mexendo sempre para que ele derreta por igual. Isso. Pronto, derretido o nosso chocolate, desligamos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nosso chantilly para bater, para virar um creme bem legal. Vou pegar ele na geladeira, que ele tem que estar bem gelado na hora que ele for bater. Então agora a gente coloca aqui o nosso chantilly, bem geladinho. Isso. Começamos a bater ele numa velocidade baixa. Isso. E aí, velocidade média nele até ele criar a consistência de um chantilly. Pronto!
que nós vamos fazer agora com o chocolate fora, do fogo? Nós vamos acrescentar o leite condensado e vamos mexer. Para incorporar bem nesse chocolate. Isso. Olha que consistência diferenciada que ele já vai dando para o nosso chocolate. Ele já não é mais aquela substância líquida, ele já está um pouco mais encorpado. E a hora que entrar agora o chantilly nessa receita vai dar a leveza que a gente precisa. Então vamos lá acrescentar o nosso chantilly aos poucos. Colocamos um pouco, misturamos. Pronto, chegamos na consistência certa que nós temos aqui, tá? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa torta, que está dentro da nossa geladeira, para que a gente possa agora terminar, concluir e colocar por cima daquela parte branca, tá certo? Então eu vou ali buscar a torta, vou fazer o preenchimento e essa torta ainda volta para a geladeira. Aí ela fica em torno de 4 a 5 horas e aí ela fica exatamente dura, certinha, para que ela possa ser cortada. Se ela não tiver esse tempo de geladeira, ela não vai dar essa consistência durinha para ser cortada. Então eu vou buscar a nossa torta que já está com a parte branca, gelada, e vou acrescentar essa parte escura por cima, como se fosse a cobertura do nosso doce. Então agora só colocar aqui por cima, isso, presta atenção, pega toda essa cobertura e aí você dispõe devagar, isso, esparrama, devagar, nossa que show, perfeito, chegamos aqui no que nós precisávamos. Ficou bem alta, né? Eu fiz duas receitas justamente para ter essa altura de torta para que ela fique bonita. Observe, sinta o sabor da cobertura. Sensacional. Faça uma traquinagem, coma a massa do bolo. Lembra quando você era criança que comia massa de bolo? Faça a mesma coisa. Aqui nós temos a nossa torta, a nossa cobertura de chocolate. Vai para a geladeira em torno de 4 ou 5 horas para que ela fique bem durinha, para que ela possa, ó, presta atenção, você está vendo o recheio está mole, a hora que ele endurecer, está pronto para a gente cortar. Com a impressão de que minha boca está suja de chocolate? Não, não está. Eu vou abrir agora aqui a nossa geladeira, isso.
Enquanto eu continuo aqui, nessa parte boa da cozinha, nós vamos ao intervalo comercial. E aí nós vamos ter que esperar essas 4, 5 horas para que esse processo gele, para que a gente possa desenformar e mostrar para vocês qual é o resultado final, certo? Então fique aí, vamos ao intervalo comercial. Na volta, a nossa torta já vai estar pronta. Voltamos do nosso intervalo, para não perder tempo, enquanto a nossa torta holandesa está gelando, que ela vai demorar um pouco, eu resolvi fazer uma surpresa para vocês. Você sabe fazer limonada, certo? Mas você não sabe fazer uma limonada cor-de-rosa. O que é isso? Parece maluquice, é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Você precisa de poucos ingredientes. 2 limões, você precisa de soda limonada, que vão 6 copos, tá? Groselha, 50 ml, e açúcar a gosto, então, e gelo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os 2 limões, nós temos que tirar as 2 extremidades. Ele com casca e tudo. Tira as 2 extremidades. Tira o adesivo também de qualidade, lógico. Jogamos lá dentro. Tiramos o outro. Isso. Agora a gente pega 2 copos de soda limonada. Colocamos lá para bater com esses limões. Só 2. Isso. Por enquanto, né? Nós vamos colocar mais. Aí a gente liga. Pronto, bate aí uns 2 minutos, é o suficiente. Aí a gente pega esse limão e coa. Pronto. Agora aqui, nesse limão batido com soda limonada, nós vamos acrescentar agora mais 4 copos. 1, 2, 3, 4. A groselha você vai misturar devagar, por isso que essa limonada vai ficar cor-de-rosa, 50 ml, um pouquinho menos que meia xícara. Experimente, nunca deixe de experimentar, para você ver que sabor que tem. Tá bom. Um pouquinho de açúcar. Isso é muito bom. Ninguém vai acreditar que isso é uma limonada, hein? Surpreenda as pessoas. É tão fácil, é tão simples. Mexa. Isso. Tá. Maravilha. Agora vamos ver o sabor.
pouquinho mais de açúcar. Pronto, já tá bom. Perfeito. Nossa, que delícia. Agora, gelo, coloca numa jarra e sirva para os seus amigos. Você pode servir com esse doce que nós estamos fazendo, como você pode servir com qualquer outro doce, com qualquer outra comida, como refeição. Simples, né? 2 limões, batido com 2 copos de soda limonada. Você coa, aí você acrescenta mais 4 copos de soda limonada, meia xícara de groselha, e aí você vê a quantidade de açúcar que você gosta para adoçar como se fosse uma limonada. A diferença, não tem gosto de groselha, ela só ficou cor-de-rosa, mas é uma limonada feita com soda limonada e com limão. Sensacional. Vou buscar o gelo, vou colocar na jarra e a gente vai experimentar, tá certo? Um minutinho. Pronto, vocês viram aqui que é fácil, eu só coloquei o nosso suco na jarra, cortei uma filetinho de limão, coloquei aqui no copo e agora a gente vai, né, servir os nossos amigos. Deixa cair umas pedrinhas de gelo. A sensação é que você está tomando uma limonada gaseificada, essa é a sensação, mas é uma limonada sensacional. Então, saúde, vamos lá, enquanto a nossa torta holandesa continua gelando, uma surpresa para você, né? Uma limonada cor-de-rosa sensacional. Muito refrescante, pro verão muito bom. Faça na sua casa, simples, tudo muito simples. E eu vou buscar a nossa torta na geladeira, que ela já está em condições de ser partida e ser mostrada para vocês. Vamos desenformar primeiro, aí nós vamos partir e aí eu vou fazer aquela parte mais difícil, que é comer. Então aguenta aí que eu vou buscá-la. Aqui está, geladinha, totalmente dura, tá certo? Então aqui nós já fiz aqui uns movimentos para ver se ela já solta, ó, tá? Então nós vamos ter que fazer o quê? Eu vou desenformar e aí nós vamos comer. Só que antes eu quero que você anote de novo os ingredientes dessa nossa torta holandesa. E aí depois disso eu vou desenformar, colocar numa travessa legal. E aí nós vamos servir um pedaço e vou. Logicamente já experimentei todos os sabores. Quando eu fiz o creme branco eu já experimentei. Quando eu fiz o creme escuro de chocolate eu já experimentei. Mas isso geladinho, combinando os dois sabores junto com a massa, vai ser sensacional. Então, eu vou buscar aqui a travessa, enquanto isso você vai anotar os ingredientes novamente da nossa torta holandesa. Muita gente pediu que eu fizesse essa torta, é um pouco trabalhosa, mas se você dividir ela por etapas fica fácil. Então anote os ingredientes, você vai entender agora pelos ingredientes e aí nós voltamos para experimentá-la, certo? Vou buscar a travessa enquanto isso. Torta holandesa. Ingredientes da massa:
um pacote de bolacha Maria triturada e 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, sem sal. Primeiro recheio: 200 gramas de chocolate branco, 10 gramas de gelatina em pó sem sabor, 4 colheres de sopa de água fria, 200 gramas de cream cheese, 2 colheres de açúcar, uma lata de creme de leite gelado e sem soro, 1 colher de chá de essência de baunilha, 2 claras em neve, 1 pacote de bolacha redonda coberta de chocolate de um dos lados. Segundo recheio: 150 gramas de chocolate meio amargo, 50 gramas de leite condensado e 150 gramas de creme chantilly. Você anotou os ingredientes? Então vamos lá. Essa é a nossa torta. Ela tem um orifício central, então você vai abaixando o aro, ele vai sair na sua mão, preste atenção, e vai surgindo a nossa torta aos poucos. Isso. Vamos lá. Atenção. Por enquanto ela está com uma cara bonita. Isso. Pronto. Perfeito. Vou colocá-la aqui na nossa travessa. Isso. Isso é uma sacanagem, dá uma olhada nisso, né? A massa, o recheio branco, que vem mais ou menos até quase mais da metade da bolacha, e o recheio escuro em cima. Essa é a nossa torta, tá? Eu fiz com bastante bolacha, porque a massa é bem gostosa. Vamos cortar, vamos ver como é que fica. Eu não sei se dei o tempo certo para gelar. Vou ver se o miolo ainda está bem geladinho. Mas você deixa essas 4, 5 horas dentro da geladeira para que ela fique bem consistente. Então nós vamos cortar. Precisa um pouquinho mais de geladeira. Essa minha aqui, mas ela está muito boa. Isso. Então preste atenção aqui nesse pedaço. Então observe aqui a massa, o recheio branco, tá? E o recheio de chocolate. Aqui nós temos a mesma coisa. Então observe aqui, deu uma sujadinha porque ela ainda está um pouco ainda mole, mas ó, a massa, o recheio branco e o recheio de chocolate, tá? Se você quiser comer massa com recheio branco, tudo, faça do jeito que você quiser. Eu vou comer inteira, assim. Mesmo essa aqui não estando totalmente gelada, o jeito que ela tem que estar, tá muito boa. Nossa, olha que maravilha aqui, ó. Massa, chocolate branco, chocolate vermelho, chocolate preto. Ó, pedação. Da nossa bolacha. Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, comer de joelho? É mais ou menos isso, ó. Tem nem o que fazer.
só fazendo para você saber o que eu estou experimentando aqui. É uma maravilha da culinária essa torta holandesa. Comeria mais uns 4, 5 pedacinhos tranquilamente. Mas eu preciso terminar esse programa. Obrigado por você ter assistido mais uma vez. Hoje mais uma maravilha. De presente você ganhou uma limonada cor-de-rosa. Não é uma limonada de menina, mas é cor-de-rosa por causa da groselha. Você pode surpreender as pessoas. Como ela é parecida com uma limonada suíça, você batendo ela com casca, o limão com casca, ela vai ficar meio amarguinha se você demorar para tomar. Então você pode também remover a casca do limão, bate o limão sem a casca, sem a casquinha, e aí ela deve ter uma sensação menos de ardência, né? Com relação ao sumo da casca do limão. Então você fez, junto comigo, uma torta holandesa, um clássico, maravilhoso, sensacional. Você tem que ter essa receita na sua casa. E você aprendeu a fazer uma limonada para esse verão, esse carnaval, para hidratar, uma limonada cor-de-rosa, sensacional, feito com soda limonada, ó, show. Muito obrigado. As pessoas que queriam essa torta holandesa, tá feita, missão cumprida. Vamos lá, nós temos muita coisa para fazer, o carnaval está chegando, nós temos algumas receitas de carnaval. Nada muito fantasiado, mas coisas leves, porque é coisa de folião, então são comidas rápidas, comidas de fácil digestão, onde você pode comer e se divertir se você tiver com essa intenção nesse feriado. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que assistem, a todos que conversam com a gente e elogiam sempre o trabalho que nós estamos fazendo. É para isso que nós estamos continuando, certo? Muito obrigado. Fique mais uma vez com o novo programa Dr. Chef, mais uma edição sensacional. Adorei fazer esse programa junto com vocês e até a próxima.